As crianças começa cada vez mais cedo, viu? A escolinha é a porta de entrada para o convívio com colegas e adultos fora da família. A parceria entre pais e professores ajuda no processo. E a sintonia na criação dos filhos gera cidadãos mais equilibrados. A responsabilidade é gigante. É isso que a repórter Raquel Rocha vai mostrar pra gente no episódio de hoje da série Mãe Ei! Tá legal, hein? Vamos lá ver. Dizem que os filhos não são criados para os pais, que eles ganham asas e voam por conta própria no tempo devido. Mas enquanto isso não acontece, essa garotada precisa de uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, como, por exemplo, no processo de socialização. Interagir com outras crianças, aprender a compartilhar, verbalizar sentimentos. É um turbilhão de coisas que precisam de adaptação e de muita segurança. A Bia ainda nem completou 2 anos de idade e já é veterana na escolinha. Os pais não tiveram muita opção. Matricularam a filha quando ela tinha apenas 8 meses, mas não se arrependeram. A Bia desenvolveu muitas habilidades de lá para cá. A questão, de até compartilhar as coisas, que é muito difícil ainda nessa faixa etária que ela tá, Por conviver muito com os coleguinhas, ela tem mais facilidade de brincar junto, adora a criança, até outros adultos, ela tem facilidade de ir no colo, de conversar, ela não é uma criança de chorar, estranhar. Claro que nem tudo é perfeito. O contato da Bia com outras crianças acabou gerando situações inusitadas em casa. Por exemplo, ela nunca chupou bico. Ela viu um coleguinha de bico, um dia ela pediu bico. Não durou, mas porque também ela tenta copiar um pouco dos colegas. Coisas assim, algumas coisas que talvez vocês praticam em casa, os outros pais não praticam. Isso daí também tem que driblar um pouquinho. Sim, mas eu acho que colocando na balança são muito mais pontos positivos para a gente ressaltar do que pontos negativos. O ponto mais negativo é mesmo o coração apertado dos pais ao deixar a filha na escola. A Gabriela é professora e isso ajudou um pouco, mas não evitou o sofrimento do Rodrigo. Eu sofro mais, porque como a Gabriela tem um horário, o meu horário é mais flexível, então eu chego e não entrego direto na sala. Eu dou uma volta na escola, aí eu quero despedir. Aí quando ela faz uma manha, a gente acaba cedendo. De vez em quando é preciso ceder na hora de aprontar para sair. Se colocar o uniforme é chato, o jeito é deixar brincar um pouco mais. Você não quer pôr a blusa, não? Filha, tem que ir pra escolinha agora. Então vem cá com o picolé. Mostra pra ela o picolé. Deixa eu ver o picolé. O picolé. Rapidinho a Bia se anima. E adora puxar a mochila que ela mesma escolheu. Deixar a criança participar de tudo nesse processo é super importante. Olha ela aí na sala com os coleguinhas. Até o lanche foi todo do gosto dela. As crianças costumam se adaptar facilmente às novas situações. E acredite, é o comportamento da família que muitas vezes pode atrapalhar. É importante a criança se sentir segura na família a entrega para uma pessoa estranha, porque na verdade é uma pessoa estranha que está sendo entregue. Então a família, passando essa tranquilidade para a criança, por consequência, vai ficar segura também. Às vezes, sem eu pedir, elas me passam tudo bonitinho. E a escola avisa tudo mesmo. É assim, em uma roda de conversa, que pais e coordenadoras falam sobre o dia a dia das crianças na instituição. É um dia em que todas as crianças estão com brincadeiras livres e objetos não estruturados em todos os espaços da escola. E cada um escolhe o que vai fazer e os professores monitorando, a distância. Esse tempo livre é importantíssimo na formação da personalidade de uma criança. A Organização Mundial da Saúde divulgou recomendações sobre os estímulos que elas devem receber na primeira infância. Até 1 ano, bebês devem estar fisicamente ativos várias vezes ao dia, especialmente em brincadeiras no chão. Nada de telas, tablets ou games nessa idade. Crianças de 2 a 4 anos precisam de pelo menos 3 horas de atividade ao longo do dia e, no máximo, 1 hora em frente a uma tela. Segundo o órgão, quanto menos tempo, melhor.
O assunto é sério e tem repercussão para o resto da vida. A gente tem que deixar os meninos terem tédio. Eles não têm que estar o tempo todo entretidos, porque aí quando fica adolescente, não suporta o tédio, aí vai tomar um energético, vai usar droga, aí os pais não sabem como. Sentiu o tamanho da responsabilidade? Ela é grande mesmo. A personalidade de uma pessoa é formada até os 6, 7 anos de vida. O primeiro ano é o mais importante. Falta de limite cria um cidadão pouco ético. Assim como um excesso de controle, por exemplo, pais que sabem todas as respostas e dão todas as respostas para o filho, criam um adulto pouco questionador, pouco participante. Quer dizer, a forma que os pais conduzem as crianças pequenininhas vão interferir em que tipo de adulto elas vão ser. A psicanalista explica que hoje há uma tendência de diagnosticar doenças psiquiátricas em crianças, mas muitas vezes é a criação e não a saúde que precisa passar por um check-up. Pais excessivamente controladores podem criar crianças, por exemplo, desconectadas. Ela está tão sufocada que ela desconcentra e fala, é déficit de atenção. Às vezes não é. Ou o contrário, pais excessivamente sentimentais, chantagistas, sem limite, deixam a criança ansiosa demais. E o menino é hiperativo. Não é à toa que essa turma passa boa parte do tempo falando sobre como os filhos se desenvolvem. O caçula do Giovanni se adaptou tão bem ao que é ensinado pelas professoras que elas viraram um exemplo em casa. Ele acordou e ele não queria escovar os dentes. Não queria de jeito nenhum. Aí eu falei assim, olha, Rafael, a professora Eliane vai ver que você não escovou os dentes. Aí na hora ele, é mesmo, papai? Eliane? Então vamos escovar os dentes. A roda é uma das atividades que servem de ponte entre a instituição e os pais. O filho da Nayara e do Tiago, por exemplo, tem 5 anos e já entendeu que socializar tem a ver com o controle das emoções. O casal lembra que o João apanhava e também batia nos coleguinhas. As coisas mudaram com observação e diálogo. Hoje ele vai e fala com o coleguinha, olha, não é legal isso, eu não gostei disso. Como mãe de primeira viagem, às vezes a gente não sabe como lidar com certas situações. E a escola ensinando isso, fica mais fácil pra gente, que a gente vai aplicando em casa. E tem que aplicar mesmo, senão o trabalho da escola vai por água abaixo. O impacto emocional que a atitude dos pais tem nos filhos é muito maior do que de qualquer pessoa no mundo lá fora. Então a criança pode ter uma escola, por exemplo, que põe muito limite, muito organizada, e em casa falta esse limite, não tenha dúvida que a escola não consegue contrapor. Os avisos da escola chegam por meio de bilhete ou pessoalmente. Mas não é sempre que receber um recado da professora é bom. A filha da Geise levou 3 mordidas na mesma semana. E não foi fácil manter a calma, não. A gente ensina o nosso filho a não bater no coleguinha e ninguém, que é a educação que a gente tenta dar a melhor possível. Mas tem hora que a gente, na hora lá, o sangue ferve quando você recebe 3 vezes na mesma semana, você fica assim, filha, por que você não desconta? É por isso que na escola as palavras são estratégia e parceria com as famílias. As crianças trazem, às vezes, conflitos, problemas que elas vivenciam no ambiente familiar. Então a gente precisa ter muita estratégia para aquela família receber bem as nossas pontuações, né? Porque muitas vezes o comportamento inapropriado da criança é consequência de algumas situações que ele está vivendo no âmbito familiar. Mas não precisa achar que está tudo perdido. A boa notícia para papais e mamães é que dá para reverter uma situação complicada com pequenos ajustes e com muito amor. Se a pessoa pensa, nossa, mas eu fui muito sem limite até aqui, ou eu fui muito controladora até aqui, estraguei o meu filho, não, dá tempo sempre. Basta um pai e uma mãe mudarem um pouquinho de atitude, eles não precisam nem falar para o filho que mudaram. O filho percebe e responde.